pouco aqui. Vamos juntos. Isso, obrigado. Bom, se o áudio estiver bom e o vídeo estiver bom, aí agora estou por vocês. Doutor Sidney, podemos 18h05. Por mim também pode começar. Obrigado por ter me esperado. Já veio tumultuando, tá vendo? Começou tumultuando. Só vai poder fazer 5 perguntas hoje. Ô, Malu. Obrigado por ter me esperado. Pegou muito trânsito de Cabo Frio, né? Bom, boa noite a todos. Satisfação muito grande em receber o nosso amigo, desembargador, amigo da BAME, desembargador Welson Rego. Eu não vou fazer a apresentação, o currículo é extenso. Eu vou passar para a professora Fátima, que foi a professora Fátima que sugeriu, e nós, evidentemente, seremos blindados com essa exposição de um tema tão importante para nós, advogados, especialmente no campo do direito imobiliário. Então, eu quero desejar a todos uma boa palestra e, mais uma vez, agradecer a presença do desembargador Welson Rego na nossa live, prestigiando mais uma vez a nossa banda. Muito obrigado. É uma honra apresentar o desembargador Welson Rego. Realmente ele é um amigo fiel da nossa BAME e ele sempre fala nas suas palestras, nos nossos encontros, nos congressos, né? O nosso carinho, que é recíproco, inclusive lembrando um ENAI que acaba comprometendo todos nós, porque um ENAI que ocorreu na década de 90 e que foi um divisor de águas não só para nós da BAME, mas acho que para ele também, né? Então, é um orgulho muito grande sempre que a gente tem a oportunidade de ter o desembargador Welson Rego. Realmente, o currículo do doutor Welson é imenso, brilhante, mas vale a pena a gente aqui declinar, sim, né? Pelo menos uma parte dele, né? O doutor Welson Rego, ele é desembargador do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, é diretor acadêmico do cursos e eventos do Instituto Nemesis, que eu tenho a honra de fazer parte, é doutorando em Direito, Instituições e Negócios pela Universidade Federal Fluminense, a UF, é membro do Centro de Estudos de Direito do Consumidor de Coimbra, do Conselho Editorial da revista Luso Brasileiro de Direitos do Consumo, é membro do Instituto Libero-Americano de Direito do Consumidor, é membro do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Dentre obras publicadas, eu sempre catuco ele, exigindo, nem mais pedindo, a atualização do livro de Direito do Consumidor nos Negócios Imobiliários. Eu fico com uma cara de tacho com os meus alunos, porque eu até hoje, falo do seu livro, os meus alunos, professora, mas a gente não acha o livro. Eu falei assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês irem lá no gabinete do desembargador Welson Rego e cobrem dele, porque é um livro que sempre a gente utiliza, né, tanto na minha disciplina de Direito do Consumidor na graduação de Direito, como na pós-graduação, eu sempre indico, e fico aqui cobrando do meu amigo a atualização dessa obra, que é um divisor muito importante, que é a única, né? Você sabe, né, Welson? Com esse título, só você. Então, por isso que nós necessitamos mesmo dessa atualização. Mas, não querendo me alongar, vamos já, então, declinar a palestra, a tentativa de conciliação como pressuposto do interesse de agir, e passo a palavra para o desembargador Welson Rego. Bom, eu só tenho a agradecer a gentileza do convite, vou saudar a todos os meus companheiros de painel, na pessoa do Sidney, na pessoa da Fátima, pela gentileza de me convidarem para participar de mais um evento. Tenho estado aí frequentemente nas lives da Vânia, contribuindo, trocando ideias, tem sido muito interessante participar desses encontros, e, de fato, eu tenho uma relação muito estreita, né, com a BAME. Eu não esqueço nunca que foi sob a presidência da Fátima a minha primeira apresentação num evento do Encontro Nacional dos Advogados do Mercado Imobiliário, o ENAI, né?
e falando sobre os impactos do Código de Defesa do Consumidor sobre os negócios imobiliários. Eu sempre conto essa história, ela é muito marcante, porque ao final da minha exposição, isso em 98, eu praticamente não fui aplaudido, né? Alguém depois, acho que foi a Fátima, que puxou um aplauso assim, porque depois que o palestrante termina, é de praxe que as pessoas o saúdem de alguma forma. E aí, depois que a Fátima puxou os aplausos, a galera, assim, sabe, muito protocolarmente, aplaudiu. Eis que, 2 anos depois, no ENAI de 2000, fui novamente convidado para palestrar. E aí eu perguntei, já era o Juarez, né? Aí eu perguntei qual seria o tema da minha palestra. E aí a pessoa falou, não, a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre os negócios imobiliários. Eu falei, pô, mas vocês estão achando que eu sou masoquista? Eu tenho uma lembrança boa do que aconteceu em 98, eu não vou fazer essa palestra de novo, não. Naquela época o pessoal não estava preparado, agora estão, pediram para ser esse o tema. E até a Carmen me incentivou bastante, falou o seguinte, não, e o pessoal tem que lançar um livro no evento. E eu falei para ela, tá bom, vou dar uma pilhazinha, se você arrumar uma editora, eu escrevo. E isso foi em julho, o ENAI era em outubro. E ela conseguiu, ela saiu do meu gabinete, foi na forense, voltou com o contrato e falou, bom, agora o senhor tem até novembro, outubro, para a gente lançar o livro lá. E foi assim, eu escrevi o livro, esgotou a primeira tiragem toda no evento, vendeu todos os, acho que eram 500 exemplares no evento, venderam todos logo na... E foi bacana, porque o pessoal dessa vez gostou, bateu palma direitinho, foi legal. E assim foi. Desde então, sempre que possível, a gente tem participado dos ENAIs, tem participado das reuniões na ABAME. É lógico que a magistratura ela toma muito tempo e a gente ficou com maior dificuldade para participar em loco lá na ABAME. Mas sempre que possível, agora com essas facilidades do mundo tecnológico, né, a abertura pelas redes sociais, pela internet, pelas lives, tomara que a gente consiga recuperar. Então, fico muito feliz de, mais uma vez, poder estar aqui com vocês, tratando de um tema que é interessante, né? Que é a questão da tentativa de conciliação como um pressuposto do interesse de agir. O Marco Aurélio Bezerra de Mello, também conhecido, abamiano, está sempre junto, participando dos eventos conosco. Ele escreveu um artigo há alguns meses, inaugurando ou reinaugurando esse debate, que não é novo. A gente já vem travando essa discussão há bastante tempo, mas com a pandemia, isso ganhou uma nova força. Então, fiquei muito feliz com essa sugestão de tema, a tentativa de conciliação como um pressuposto do interesse de agir. Tive a oportunidade de falar sobre isso numa live com a Vânia, com o Marcelo Câmara, com o Plínio Martins, foi muito bacana, foi muito legal, e o retorno tem sido muito positivo. Então, o que eu queria? Né? E se vocês quiserem, para ficar bem dinâmico, podem interromper, podem fazer pergunta durante, nenhum problema não, pode ser bem à vontade. E o que eu queria, então? Dividir essa apresentação em 3 partes. Eu queria falar sobre o interesse de agir e a tentativa de negociação sob o prisma do direito material, sob o prisma do direito processual e do ponto de vista do pragmatismo jurídico. Então, trazer essas 3 visões para o nosso debate. E por onde eu começo? Eu tentaria começar pela parte mais simples, que é a pragmática, a empírica. É a realidade observável que nos move a buscar alternativas à judicialização. Então, imaginem, nós hoje temos dados recentes, são os últimos números disponíveis, 80 milhões de ações tramitando no Brasil.
dessas 80 milhões de ações tramitando no Brasil, podemos te afastar 70%, entendendo que 70% são executivos fiscais. Então, sobrariam 30% desses 80 milhões, ou seja, 24 milhões de ações que discutem todas as outras matérias. Relações tributárias, relações trabalhistas, relações penais e também relações privadas. Esse é o nosso universo de ações. A gente sabe que a judicialização é um fenômeno social, que é bom e não bom, dependendo do foco, do enfoque que se dê a ele. É bom em que sentido? É bom no sentido de que a sociedade ela tem maior consciência dos seus direitos, ela tem maior responsabilidade na cobrança para a efetivação, para a concretização desses seus direitos e acredita no Poder Judiciário, tem a confiança no Poder Judiciário como aquele árbitro, como aquele terceiro que tem condição de buscar a solução jurídica, de encontrar a solução para um problema que ela esteja enfrentando. Esse é um dado positivo. O dado negativo é que a sociedade, ao invés de deixar o Poder Judiciário para a última trincheira, o último recurso, para buscar a satisfação de um direito ameaçado ou violado, tem utilizado o Poder Judiciário como a opção de escolha, a primeira opção. E não tenta o indivíduo resolver o seu problema diretamente, junto ao outro parceiro contratual, seja numa relação paritária, seja numa relação assimétrica, numa relação de direito privado comum ou numa relação de direito privado especial, como são as relações de consumo. Então, esse mais Estado, menos indivíduo, faz com que demandas de menor complexidade sejam apresentadas ao Poder Judiciário. Você vai movimentar aquela estrutura cara, aquela estrutura pesada, não raro, sob o palio de uma gratuidade de justiça, para questões de menor complexidade, de menor vulto, sem que as partes tenham tentado antes resolver aquele conflito de interesses entre elas próprias, delegando desde logo ao Poder Judiciário a arbitragem, a mediação, a solução daquele conflito. Isso é o dado ruim, porque na medida em que eu tenho uma avalanche de ações de menor complexidade, de menor custo, aumentando a minha taxa de congestionamento, eu estou subtraindo tempo importante, precioso, de demandas de maior relevância, de demandas com maior complexidade. E isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para as partes, não é bom para o judiciário, não é bom para a sociedade. Todos perdem com esse tipo de judicialização desnecessária, inútil, imotivada. Então, eu ficaria aqui com esse argumento de ordem prática para sinalizar a importância do tema. O judiciário brasileiro não tem condição de suportar esse volume anormal, surreal, de ações que é praticado aqui no Brasil. A gente precisa, então, buscar alternativas que gerem filtros à judicialização, de tal sorte que eu só movimente a máquina judiciária quando a intervenção do Estado for necessária e útil. Essa seria, então, a introdução através de um olhar pragmático, de um olhar do dia a dia, trazendo aqui pequenos números, sem avançar, sem aprofundar nessa discussão. Ficariam, então, os dois outros aspectos que são muito mais importantes. O fundamento de direito material e o fundamento de direito processual.
por onde a gente começa? Vocês podem escolher. Vocês querem começar pelo direito material? Vocês querem começar pelo direito processual? Por onde a gente caminha? Ih, ficou todo mundo mudo. Tanto faz. Pode ser pelo direito material. Então, pelo lado do direito material, a gente vai enxergar o seguinte: o que eu tenho de mais importante dentro de uma relação jurídica? Eu tenho que enxergar as suas bases moral e as suas bases econômicas, as bases morais e as bases econômicas. A base moral de qualquer relação jurídica, ela está estruturada sobre o princípio da boa-fé, e a base econômica sobre o princípio da equidade. Então, eu preciso que aquela prestação estabelecida entre as partes guarde algum sinalagma, alguma proporcionalidade, para que os parceiros contratuais consigam, cada um, obter o proveito econômico desejado naquela relação jurídica. E a boa-fé atua como o elemento moral daquela relação jurídica, trazendo padrões de comportamento leal, probo, ético, correto, visando a satisfação da legítima expectativa do outro, como o balizador da eticidade do comportamento ou do relacionamento entre as partes. Boa-fé é via de mão dupla. E eu escuto toda hora as pessoas dizendo, não, porque numa relação de consumo, que é uma relação em que eu tenho um sujeito vulnerável diante de um sujeito em posição de vantagem econômica, de vantagem técnica, de vantagem informacional, o consumidor, diante da sua vulnerabilidade, tem que ter a sua boa-fé respeitada, tem que ter a sua legítima expectativa respeitada. Eu estou absolutamente de acordo com essa colocação. Eu só diria que ela é incompleta. Eu preciso complementá-la dizendo o seguinte: o fornecedor também. O fornecedor, ainda que seja o sujeito mais forte daquela relação, tem legítimas expectativas, tem objetivos econômicos a serem satisfeitos dentro de um relacionamento jurídico e precisa ter esse objetivo, essa legítima expectativa, igualmente satisfeita pelo consumidor. Então, a boa-fé, ela atua como um padrão de comportamento, como medida de valor e julgamento, e cumpre também uma função hermenêutica na medida em que, podendo o Estado hoje, ou devendo o Estado hoje, analisar o conteúdo dos contratos, o conteúdo das avenças, avaliar se o comportamento das partes condiz ou não condiz com aquilo que se espera de um parceiro contratual. E como a gente pensa em boa-fé, o que traz essa ideia? Se eu tenho como um princípio, eu confiro normatividade a esse princípio, buscando os resultados compatíveis com esse novo padrão de comportamento. Se eu tenho, na boa-fé, uma cláusula geral, eu tenho que ela está inserida como um dever jurídico em todas as relações contratuais. E isto não é observado, isso não é bem acolhido como deveria. É muito fácil a gente enxergar a boa-fé de um dos lados, o direito de uma das partes, a legítima expectativa de um dos contratantes apenas. Eu não consigo enxergar a boa-fé como uma via de mão dupla. E quando a gente fala, e isso é muito frequente, quem aqui entre vocês, levante a mão, se já não ouviu dizer que dentre os deveres conexos vinculados ao princípio da boa-fé está o dever de negociar, está o dever de cooperar, está o dever de transigir. Perfeito. Mas a gente usa essas expressões como se fosse direito do consumidor, do vulnerável, a transação.
Logo, há um dever do outro lado de negociar, um dever de transigir, um dever de cooperar. Mas como é que eu provoco a parte contrária? Como é que eu exijo dele o dever de cooperar? Eu posso invocar a boa-fé em meu benefício? Não, eu sou o consumidor, eu sou o locatário, eu sou o estabelecimento de ensino, enfim, eu sou qualquer sujeito. Eu sou o sujeito A, que estou em uma situação de dificuldade. Eu sou o sujeito A, que estou com problema para cumprir a prestação a qual eu me vinculei voluntariamente, porque fatos externos, fatos supervenientes, estão comprometendo a minha capacidade de adimplemento, de cumprir, de honrar o meu compromisso no tempo e da forma com que pactuei. Eu quero, então, que o outro parceiro contratual, em homenagem ao princípio da boa-fé, negocie, dever de negociar. Eu quero que o outro parceiro contratual, em homenagem ao princípio da boa-fé, coopere, dever de cooperar. Sim, mas quais são os meus deveres em relação ao outro parceiro contratual, na medida em que boa-fé, como padrão de comportamento, é via de mão dupla. Vale tanto para o parceiro que está numa posição de vantagem, quanto para o parceiro que está em posição de dificuldade. É uma cláusula geral, é um dever jurídico que vale tanto para o sujeito A, quanto para o sujeito B. Então, se existe um dever de negociar, um dever de cooperar, e a isso se contrapõe ou corresponde um direito subjetivo da parte em situação desvantajosa, temporariamente desvantajosa, qual seria a bilateralidade, a correspondência da minha parte, ou seja, do vulnerável, do fragilizado, em relação ao outro? Quando nada, eu tenho um dever de comunicar a minha situação de dificuldade. Eu tenho que buscar o outro parceiro contratual e, desde logo, colocar a minha dificuldade no cumprimento das minhas prestações contratuais. Para que lá na frente, quando eu fique absolutamente incapacitado de honrar o compromisso que eu assumi, o meu parceiro contratual não seja surpreendido. Aquilo não seja uma novidade para ele. E até dificulte a busca de caminhos alternativos, de soluções conciliadas. O que é isso, senão um dever de tentar negociar? Se o outro tem o dever de negociar, eu tenho, da minha parte, do lado de cá, o dever de comunicar, o dever de buscar o outro e tentar a negociação. Se ele tem o dever de cooperar, eu tenho o dever de buscar a cooperação, de tentar conciliar. Mas eu só consigo enxergar o outro, o dever do outro. Eu não consigo enxergar deveres ou responsabilidades para mim. Então, se eu estou numa dificuldade, a minha primeira reação qual é? Vou pleitear a revisão judicial do meu contrato, e é um direito meu, e, portanto, exerço o meu direito de ação ajuizando uma demanda sem que ela tenha sido sequer apresentada à parte contrária. Sem que tenha havido sequer resistência à minha proposta. O outro parceiro contratual simplesmente não foi procurado. Então, veja, sob o prisma do direito material, eu preciso entender que a boa-fé, seja vista como valor, seja vista como princípio, seja vista como um padrão de comportamento imposto aos parceiros
contratuais, ele ou ela, boa-fé, tem que ser enxergada na sua dupla via, do sujeito A para o sujeito B e do sujeito B para com o sujeito A. Se espera que esses parceiros contratuais ajam como tais, como parceiros, que têm cada um legítima expectativa a ser satisfeita, mas também tem legítimas expectativas a satisfazer. Entender essa harmonia e equilíbrio que deve imperar no relacionamento é que está sendo difícil. As partes não estão se valendo do princípio da boa-fé com esse caráter bilateral, apenas para a satisfação do seu interesse individual, como se não houvesse uma contrapartida da sua parte em relação ao outro parceiro contratual. E aí fica um princípio capenga, fica um valor pela metade, fica um padrão de comportamento que só vale para um. E esse um vem buscar no Poder Judiciário a resposta para um conflito que não houve. A resposta para um conflito que não existe. Porque o outro lado não teve sequer a oportunidade de dizer não, de recusar a cooperação, de recusar a negociação, de recusar a transigência, a cooperação. Veja, o que é pretensão? A pretensão, ela surge da violação de um dever jurídico ou da ameaça a um direito subjetivo. Então, a minha pretensão surge da lesão ou ameaça de lesão a um direito subjetivo. Perfeito. 100% de acordo. O princípio da boa-fé impõe às partes um padrão ético, relacional diferenciado, de qualidade, lealdade, ética. Perfeito. É um dever anexo à boa-fé, o dever de cooperar. Perfeito. O dever de negociar. Perfeito. O dever de não levar o outro parceiro contratual à ruína. Perfeito. Mas quando é que surge a minha pretensão? Ou quando o meu direito subjetivo de natureza contratual não é respeitado pela parte contrária, aí então eu tenho uma pretensão que decorre da violação de um direito subjetivo de natureza contratual, um ilícito relativo, um inadimplemento relativo, perfeito, ou em uma situação em que não existe esse inadimplemento da parte contrária, mas eu, porque em dificuldades estou, não vejo como conseguir honrar o meu compromisso, a minha prestação para com o outro. E aí o que eu faço? Antes de dizer para o outro que eu estou com essas dificuldades, antes de ser transparente com o outro, dizendo, olha, está difícil cumprir o meu compromisso contigo, olha, eu estou com dificuldades de honrar a minha prestação, não falo nada. Vou ao judiciário e digo lá, excelência, estou com dificuldade aqui de honrar meu compromisso. O outro não violou meu direito, não. Eu que estou na iminência de violar o direito dele, de receber o que é dele por direito. Mas, olha, não falei nada com ele, não, tá? Estou falando aqui para Vossa Excelência. E digo mais, estou com dificuldade mesmo, não quero ficar inadimplente com ele e peço a Vossa Excelência que me libere da minha obrigação e estabeleça uma forma diferente. Me dê um desconto, aumente meu prazo de pagamento. Ou seja, eu peço que o juiz interfira em aspectos negociais.
sem que haja uma resistência à minha pretensão, aliás, sem que sequer haja pretensão, porque o meu direito subjetivo não foi ameaçado e nem lesado. Ao contrário, eu estou na iminência de violar o direito do outro. Então, vejam, há uma distorção completa de todos os institutos jurídicos, de todos os princípios jurídicos, para fundamentar uma pretensão até então inexistente. Não há esse direito de ingressar em juízo simplesmente porque alguém está em dificuldade de cumprir com a sua obrigação. Não existe. Eu estou em dificuldade. Vou ao juízo para resolver meu problema. Estar em dificuldade não é justificativa para não honrar compromissos. Estar em dificuldade não é justificativa para descumprir contratos. Estar em dificuldade não é justificativa para demandar o judiciário, mobilizar essa estrutura pesada, cara, sem a menor evidência de alguma necessidade ou utilidade nessa intervenção. Eu estou surpreendendo o meu parceiro contratual. Eu estou trazendo o meu parceiro contratual para uma posição contra a qual ele não tem defesa, que é a posição de réu em um processo, sem um justo motivo. Sem um justo motivo. Sem uma justa causa. Então, quando a gente pensar no direito material relacionada à questão da tentativa de negociação como um pressuposto, um filtro do interesse de agir, eu estou sendo absolutamente técnico com os institutos e categorias jurídicas. Quando é que alguém vai ao judiciário? Diante de uma lesão... Tirou da cadeira de novo. Oi? Sentou aqui e ficou, como quem diz, sai. Diante de uma lesão ou ameaça de lesão a um direito subjetivo. Como é que eu vou admitir a existência de uma pretensão sem uma lesão ou ameaça de lesão a um direito subjetivo? Não existe pretensão. Se não existe pretensão, qual é o interesse jurídico na propositura de uma ação judicial? Não há sequer a pretensão. Eu não falei em pretensão resistida. Eu falei, não há a pretensão. A pretensão, sendo rigoroso com as categorias jurídicas, ela surge de uma lesão ou ameaça de lesão a um direito subjetivo. O princípio da inafastabilidade da jurisdição diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a um direito pode ser afastada do conhecimento do Poder Judiciário. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão. E as pessoas estão ajuizando ações sem que haja lesão, sem que haja ameaça de lesão. Aonde ela tem o direito constitucional de provocar jurisdição? Não tem. E mesmo que tivesse, os direitos não são absolutos. Não existe direito absoluto. Nem o direito de levar a sua pretensão resistida ao Poder Judiciário. Há filtros. E esses filtros, então, podem ter natureza tributária. Para mover a máquina judiciária, é preciso pagar a taxa judiciária. É um filtro. É preciso pagar as custas e demais despesas processuais. É um filtro. Cuja
exigência eu posso relativizar dizendo que se a pessoa não tiver condição de pagar as custas e demais despesas processuais, a taxa judiciária, não será por esse motivo que ela não apresentará a sua pretensão, a lesão ou ameaça de lesão ao seu direito, ao Poder Judiciário. Ela pode fazê-lo sob o palio da gratuidade da justiça. Perfeito. Agora, eu também tenho filtros de natureza processual. Desde sempre. Desde o Código de 73. Eu tenho que, para propor ação, é preciso legitimidade, é preciso interesse. E lá no Código de 73 ainda se cogitava da possibilidade jurídica do pedido. Então, interesse de agir, legitimidade das partes e possibilidade jurídica do pedido. Com a reforma, ou com o novo Código de Processo Civil, eu desloquei a possibilidade jurídica do pedido de um exame preliminar de uma condição da ação para o mérito da causa. Procede ou não procede aquele pedido. Então, a possibilidade jurídica do pedido, com o Código de Processo de 2015, deixa de ser condição da ação e passa a ser analisado junto com o mérito da causa. Mas ainda subsistem, no Código de Processo de 2015, as condicionantes da legitimidade das partes, aquela pertinência subjetiva entre o que se pretende, o suposto direito violado ou ofendido e aquele em face de quem eu endereço os pedidos em juízo, e o interesse de agir, que é caracterizado pelo binômio necessidade da prestação jurisdicional, necessidade da intervenção do Poder Judiciário e utilidade na prestação jurisdicional. Então, quando eu penso em interesse de agir, eu associo imediatamente esse interesse à necessidade e à utilidade da intervenção do Estado e da prestação jurisdicional. Barbosa Moreira, que a gente teve o privilégio, a honra de ter sido aluno dele lá nos bancos acadêmicos, nos idos de 85, 86, lá na UERJ, ele já colocava para a gente com muita tranquilidade que lide é pretensão resistida. Líder é pretensão resistida. Então, veja, pretensão está relacionada a direito material. A pretensão surge da violação ou ameaça de lesão a um direito material. A lesão ou ameaça de lesão a um direito material faz surgir uma pretensão. Quando é que eu tenho uma demanda judicial? Quando aquela pretensão de um determinado sujeito encontra resistência no seu parceiro contratual ou naquele que tem o dever de não ameaçar ou de respeitar, satisfazer, restaurar o seu direito ameaçado, ofendido ou violado. Quando este sujeito resiste à sua pretensão, a pretensão que surgiu da lesão ou ameaça de lesão a um direito material, aí eu tenho uma lide. Lide é pretensão resistida. Nesta hora, fica configurado o interesse de agir, a necessidade da intervenção do Estado e a utilidade da prestação jurisdicional. Então, vejam,
voltando tudo isso, trazendo agora tudo junto para a pandemia, o que a gente percebe? A utilização absolutamente equivocada dos institutos jurídicos ou das categorias jurídicas. A pandemia, ela se transforma em uma panaceia contratual. Aquilo que remédio para qualquer problema, mesmo para aqueles problemas que surgiram antes de 17 de março, por exemplo. A relação já vinha com dificuldade, mas após o dia 17, virou catástrofe. Agora eu tenho um caso fortuito externo, ou eu tenho um motivo de força maior, e aí invoco o artigo 393 do Código Civil Brasileiro, associo a isso a minha vontade de ou obter uma vantagem indevida, ou de buscar uma resposta no judiciário antes mesmo de buscar essa resposta no meu parceiro contratual, eu apresento a minha demanda ao Estado. E digo, Estado, em razão da pandemia, eu gostaria que o meu contrato fosse reequilibrado, porque ficou desvantajoso, aliás, extremamente desvantajoso para mim. O juiz deveria poder perguntar para a parte, sim, e o que você apresentou ao seu parceiro e o que ele disse para você? Você já apresentou essa proposta ao outro? Veja, eu estou numa tela com várias pessoas. Quando alguém chega relatando um problema no escritório de vocês, eu acho que a primeira pergunta que vocês fazem é a seguinte: vem cá, você já tentou falar com o outro? O que o outro fulano lá está dizendo? O que aconteceu? Aí você diz assim, o seu cliente diz assim, não fiz nada não. Eu fiquei desempregado, ou caiu o faturamento da minha empresa, e a faculdade do meu filho é cara, não querem me dar desconto, e esse negócio de aula online é muito ruim, não é bom, não foi isso que eu contratei, então eu quero desconto. Então vamos ajuizar uma ação. O judiciário, tranquilo, tem vários juízes que estão deferindo liminares, vamos ajuizar uma ação também. Não, mas eu estou com dificuldade, eu não tenho dinheiro para pagar as custas. Assina esse negócio aqui, diz que você não tem condição, mas esses honorários que você está dizendo aqui que não tem condição, é só aqui para o juiz, tá? Se a gente ganhar, eu tenho a nossa 20%, 30% do proveito econômico que eu obtiver para você, sem prejuízo da sucumbência. É essa a ética do processo. Aí ajuiza uma ação. E se o juiz, coitadinho, tiver a iniciativa de perguntar, você procurou a parte contrária antes de ajuizar a ação? Não, já vim direto. Não quero nem conversa com o outro. Inafastabilidade da jurisdição. Constituição diz lá que eu tenho direito, já vim direto. Tudo errado. Tudo errado. Só que nem todos os magistrados também têm essa compreensão do que é certo e do que é errado. Já esqueceram, há muito tempo, de institutos jurídicos, categorias jurídicas, do que é um artigo 317 do Código Civil, do que é um artigo 393 do Código Civil, o que é um artigo 478 do Código Civil. Tira tudo isso do contexto, bota tudo junto numa cesta e usa isto como justificativa para uma pretensão revisional de uma relação paritária. Ou esquece tudo isso, pega só o artigo 6º, inciso 5º, parte final do Código de Defesa do Consumidor
que diz que fatos supervenientes que tornem prestações excessivamente onerosas para o consumidor são causas suficientes para a revisão de uma cláusula contratual. E ajuiza uma ação sem, ao menos, buscar qualquer tentativa de conversa com a parte contrária. E pode ler na petição inicial que vai estar escrito boa-fé, vai estar escrito dever de renegociar, vai estar escrito dever de cooperar, vai estar escrito o dever de não levar o outro contratante à ruína. Mas eu provoquei isso? O dever dele de renegociar foi deixado de lado? Ele descumpriu o dever de negociar? Não sei, nem apresentei a ele a minha proposta. O dever de cooperar foi descumprido? Não sei, eu não pedi para ele cooperar. Então, é isso que está faltando. Do ponto de vista material, entender o que é pretensão. Aplicar corretamente o princípio da boa-fé. Enxergar corretamente a cláusula geral da boa-fé na sua bilateralidade. Entender o que representa o valor ético boa-fé dentro de uma relação negocial. Depois, entender que é meu direito trazer ao judiciário, sim, lesão ou ameaça de lesão a um direito. Se eu não tenho lesão ou ameaça de lesão a um direito, a minha manifestação ela é voluntarista, emulativa, desnecessária, inútil. Depois, o direito de provocar a jurisdição não é um direito absoluto, como nenhum outro direito é absoluto, nem o direito à vida é absoluto, nem o direito à saúde, nem o direito à segurança, nem o direito à proteção, nenhum direito é absoluto, nem o de provocar a jurisdição. O estabelecimento de condicionantes, sejam elas tributárias, sejam elas processuais, não violam disposição ou mandamento constitucional. Eu posso exigir que antes de provocar a jurisdição, que jurisdição tem custos, a gente está falando hoje de R$ 4.500 o custo de uma ação, custo médio de uma ação na justiça comum, e de R$ 3.000, R$ 3.500 de uma ação em um juizado especial, sendo que no juizado especial não há pagamento de custas. E grande parte das ações na justiça comum também não recolhem custas. Então, quem é que paga toda essa estrutura? Quem é que arca com os custos do sistema de justiça, do poder judiciário? Tem que ter filtro. A justiça no Brasil, o acesso ao judiciário no Brasil, ele é barato. No mundo inteiro, as custas são muito, muito mais caras do que as nossas. Aqui, as custas baixas, elas servem como um estímulo à demanda e não como um estímulo à composição. Por que que outros países, os métodos consensuais de resolução de conflitos, estão mais avançados do que os nossos aqui? Porque lá não é barato buscar o poder judiciário. A gente precisa se entender fora, a gente precisa se entender antes. Então, há um investimento em métodos consensuais de resolução de conflitos de interesses, porque é mais barato, é mais rápido, é mais eficiente. Aqui não. Aqui as custas baixas, taxa judiciária baixa, acaba funcionando como um estímulo ao demandismo. Mas
A concessão não criteriosa, não rigorosa do benefício da assistência judiciária gratuita também é um estímulo ao demandismo, porque eu estou permitindo que aquele que pode pagar não o faça e arrisque judicialmente o seu interesse. Se ganhar, ganhei. Se perder, não pago nada. Está errado. Está errado. Depois, a gente não avalia corretamente os pressupostos para o exercício regular do direito de ação, as chamadas condições da ação. A gente já aprendeu a interpretar bem a questão da legitimidade. Legitimidade à luz da teoria da asserção. Show de bola, todo mundo já sabe o que é a teoria da asserção, como é que ela funciona, todo mundo entendeu. Agora, interesse de agir, que também é condição de ação, nós estamos sendo criteriosos, técnicos, na análise desse pressuposto, desta condição, para o exercício legítimo do direito de ação? Aquele que vem ao judiciário vem porque teve necessidade de vir ao judiciário? A pretensão jurisdicional que ele reclama tem alguma utilidade prática no caso concreto? A gente não faz esse filtro. E aí, olha só a coisa sensacional que pode acontecer. Deixa eu só ver se eu não estou extrapolando o tempo aqui. O que a gente tem de sensacional aqui que pode acontecer numa situação dessa? Eu, que não estou com nenhum direito meu em um contrato lesado, violado ou sequer ameaçado, mas que pretendo obter uma revisão das minhas prestações contratuais livremente pactuadas com o meu parceiro contratual, busco uma demanda. Venho com uma demanda judicial. Narro o fato ao juiz, o juiz não exerce filtro algum, manda citar a parte contrária para uma audiência de conciliação. Para uma audiência de conciliação. Que deveria ter sido tentada antes, mas não. Vamos tentar aqui, em juízo. Tadinho, ele não sabia que tinha que tentar negociar com a parte antes. Aí, em juízo, o autor da ação apresenta uma proposta para o réu. Conta uma história triste, o réu se sensibiliza e diz: Excelência, eu concordo. Só peço uma coisa, Vossa Excelência. Por favor, não me condene na sucumbência. Eu não fui provocado. Eu não resisti. E não estou resistindo. Eu estou de boa fé. Quem não está de boa fé foi ele, que não me procurou. Já veio logo. E, ele está com gratuidade de justiça, Excelência. Se ele perde, não tem que pagar nada para o meu advogado. Ele me coloca no banco dos réus, eu me defendo, a pretensão é julgada improcedente e ele não tem que me pagar nada por isso. Eu não estou resistindo. Como não resistiria se tivesse sido procurado antes. Então, eu só peço a Vossa Excelência que não me condene, nem em custas, nem em honorários. Só que as custas são interesse do Estado. E agora? O juiz não pode abrir mão das custas. O juiz não pode abrir mão da taxa judiciária. E sequer pode carrear para a parte com o benefício da gratuidade esses ônus, porque a lei não permite. Ou seja, quem é que vai pagar pelo menos 50% das custas de um processo? Aquele que de nenhuma maneira
concorreu para estar ali. Aquele que de nenhuma maneira concorreu para o ajuizamento de ação e a movimentação da máquina judiciária. Aquele que em nenhum momento resistiu ao desejo, não é pretensão, ao desejo do autor, porque pretensão não havia. E os honorários? Pergunta se o outro advogado quer abrir mão dos honorários. Ah, não, excelência. Afinal de contas, o meu cliente veio até aqui, me contratou, eu tive que fazer uma petição inicial, tive que me deslocar até aqui. Não abro mão, não. Quero os meus honorários. Se a gente tivesse esses filtros mais eficientes, eu garanto a vocês e a quem nos assiste que quase 100% das demandas oportunistas seriam inibidas. Não haveria demanda oportunista. Quase 100%, porque vai ter sempre um maluco que vai arriscar. Mas quase 100%, 99,9999% das demandas oportunistas não seriam ajuizadas. E quem é que ganha com isso? Todo mundo. Todos nós ganhamos com isso. Porque eu reservo ao judiciário o tempo para estudar e julgar demandas complexas, que, de fato, necessitam da intervenção do Poder Judiciário. São úteis porque já se tentou resolver lá atrás e não se conseguiu. Então, é preciso que um terceiro, com força sobre as partes, seja provocado e decida aquele conflito de interesses. Para essas demandas é que existe o Poder Judiciário. Então, eu acho que, com isso, eu consegui trazer alguns pontos para as nossas reflexões. E mais, a maior parte do público que está assistindo a essa live agora é de advogados. E vocês precisam entender que são os primeiros juízes das causas. Se uma demanda oportunista ela é trazida ao judiciário, ela é trazida por um advogado. Se uma demanda temerária é trazida ao judiciário, ela é trazida por um advogado. O advogado tem que ter essa responsabilidade. Ele tem esse compromisso com o sistema de justiça. O advogado não é peça figurativa. O advogado é essencial à administração da justiça. Então, que seja e faça valer a sua essencialidade e não contribua para a banalização do sistema de justiça, para a utilização temerária do sistema de justiça, para a utilização oportunista do sistema de justiça. Que busque o Poder Judiciário quando for necessário, quando houver utilidade na prestação do Poder Judiciário, quando, de fato, um direito subjetivo foi lesado ou estiver sofrendo ameaça de lesão. Não aceite patrocinar uma causa temerária. Então, eu digo sempre que a justiça ela pode ser distribuída por magistrados, mas ela é antes requerida por advogados. Agora, lides temerárias também estão aos borbotões, avolumando e congestionando o Poder Judiciário.
E como é que essas leads chegaram aqui? Através de advogados também. A gente precisa mudar culturas. O advogado precisa assumir o seu papel. E quando ele entender que ele vai ser muito mais eficiente e valorizado por não demandar, por obter um acordo, por envolver as partes na solução do problema, não gastar com taxa judiciária, custas, honorários periciais, honorários de sucumbência, mas poder economizar isso para o seu cliente, investir esses custos em uma proposta à parte contrária. Pega o custo de uma demanda, oferece a parte contrária. Pega um custo de um perito, oferece a parte contrária. O seu cliente vai ficar satisfeito e você vai realizar os seus honorários em menos tempo, com menos esforço, com menos custos. E essa reputação é que vai fazer com que outros voltem a você. Você vai ficar conhecido como um pacificador. Quer reputação melhor do que a de pacificador, de solucionador de conflito? Essa é a missão do sistema de justiça. Pacificar os conflitos na sociedade. Essa é a missão do Poder Judiciário, pacificar os conflitos na sociedade. Mas quando são apresentados ao Poder Judiciário, essa apresentação é feita por advogados. E são eles os primeiros a fazer ou a dever fazer o filtro do que é ou não é necessário e útil intervir. E estimular, incentivar a parte, a cooperação, a negociação. Então, quando eu falo como negociação, veja, eu não falo nem obrigação de resultado. Eu digo só o seguinte: me comprove que você procurou o seu parceiro contratual. Me comprove que você procurou a parte contrária e tentou negociar. Tentou conciliar. Só isso que eu peço. É só isso que o judiciário deseja. Que se comprove a tentativa de negociação. E não o resultado eficiente dessa tentativa. E outra coisa, aí tem os excessos do lado do judiciário. Vamos abrir um parênteses e fazer o nosso meia-culpa também. Eu não posso, por exemplo, fazer como vários colegas estão fazendo, de extinguir o processo sem exame do mérito, indeferindo uma petição inicial por falta de interesse de agir, porque o autor da ação não procurou o canal A, B, C ou D, X, Y ou Z. Não existe isso. Vamos pensar em relações de consumo. Autor, antes de ajuizar a ação, você formulou a sua pretensão lá no consumidor.gov? Não. Ah, então eu extingo a ação, indefiro a sua petição inicial. Está errado. Está errado. Não posso. O que eu tenho que saber é o seguinte: autor consumidor, o senhor procurou o seu parceiro contratual, o senhor procurou o fornecedor e tentou obter dele uma solução para o seu problema? Tentei. De que maneira? Excelência, está aqui, ó, mandei um e-mail. Ele não me respondeu. Está aqui, ó. Liguei para o SAC, olha o número do protocolo. E ele não me deu resposta, ou me deu uma resposta negativa, dizendo que não vai resolver. Perfeito. Provei que tentei resolver com um outro parceiro aquele conflito.
E ele ou não me deu resposta ou me deu uma resposta negativa. Perfeito. Agora, não, você só procurou o saque, tinha que ter procurado o PROCON. Tá maluco? Não, você só procurou o PROCON, tinha que ter procurado o consumidor.gov. Tá maluco? Aí são os excessos, são os desvios, são os abusos do lado de cá. Então não é só do lado daí, não. Do lado de cá também. Do lado de cá também tem magistrado fazendo besteira. Eu posso exigir que ele prove que tentou o contato com alguém, por qualquer via. E-mail, telefone, WhatsApp, SMS, plataforma de negociação, qualquer via. E ele ou não me respondeu ou me deu uma resposta negativa. Ponto. Vamos agora para o judiciário. É isso. Eu não posso condicionar o exercício do direito de ação à busca por um canal, por uma plataforma, por um veículo. Não. Aí está errado também. Tá certo? É tentativa de negociação. Tentativa. Fui lá. É só isso. Boa-fé como via de mão dupla. Não demandar em face de alguém imotivadamente, injustamente, sem que haja uma pretensão, menos ainda uma pretensão resistida. E assim, a gente vai, de fato, começar a dar um contorno ético a essa tal de judicialização. A esse tal de demandismo exacerbado. É assim. Quando a gente começa a rever as estruturas, a dar os pesos corretos a cada coisa e não sair invocando por aí princípios constitucionais, dispositivos constitucionais, dispositivos legais, fora dos seus contextos específicos ou próprios. Gente, eu espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído para trazer uma reflexão maior, mais detida, mais aprofundada sobre o papel do advogado, o papel do juiz, o papel das partes nesse que se chama demandismo exacerbado ou judicialização exagerada no Brasil e tentar, através de filtros legítimos, à luz do direito material, à luz do direito processual, à luz do direito constitucional, à luz de argumentos práticos, de argumentos econômicos, conter um pouco essa sina, essa saga, essa sanha do brasileiro por ajuizar ações. Esse fetiche pela ação judicial. Estou aberto aí às perguntas, fico feliz por mais uma oportunidade que vocês me deram de estar aqui conversando com todos vocês sobre um tema que vai dar o que falar. Muito bom, Edson. Muito bom. Parabéns, desembargador Edson Rego. Realmente você tocou em várias feridas, né? E isso é um diálogo que nós temos que ter, que temos que manter. Não há mais o espaço para procrastinação, para entrar com ações desnecessárias sem procurar outra parte. A palavra hoje é negociar, conciliar, mediar, né? Não temos mais esse espaço, né, o que nós vimos no passado, né? Acho que você tocou em vários pontos e também em várias feridas, né? E que, infelizmente, veio a contribuir para que a gente tivesse, né, um cenário que nós encontramos hoje no Brasil afora, né? De um número significativo de ações, de lides desnecessárias. Então, parabéns. Estou vendo aqui se tem alguma pergunta. Só elogios,
a sua palavra, a sua fala, sempre muito didático, muito direto. Já passo a palavra para o nosso presidente, doutor Sidney, para suas considerações, e esperando se tem algum questionamento de alguns nossos associados aqui para o desembargador Edson Rigo. Mais uma vez, muito obrigada, Edson. Fiquem livres para questionar tudo, para contestar tudo, para replicar. Vamos lá, estou às ordens. Embargador, eu acho que o povo está preparando a petição. Enquanto... Presidente, posso falar? Posso falar, presidente? Pode. Desembargador, eu ia fazer 2 ponderações, sendo que nas 2 ponderações o senhor respondeu imediatamente. Então, consumidor.gov, PROCON, os advogados, então eu não tenho mais o que lhe perguntar. O senhor respondeu tudo. Perfeito. Alguém tem alguma posição, alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade. Eu pergunto ao desembargador, nesses 30% dessas demandas, quantas se encaixam, qual percentual que se encaixaria nessas demandas que eu digo assim, que não teriam sentido nesse ajuizamento, a busca dessa prestação jurisdicional? Então, por incrível que pareça, as demandas de direito privado e sequer as consumeristas não estão no topo dessas ações. Você tem, desses 80 milhões, né, 70% que são executivos fiscais, então a gente já tira esse universo. Dessas 24 milhões de ações, a maior parte destas ações ela tem natureza tributária. São questões tributárias e fiscais. Depois são questões trabalhistas, ou seja, o direito público ainda vem nas 3 primeiras posições desse cenário de 30%. Então, você tem as tributárias e fiscais, você tem as trabalhistas, e depois nós temos as de direito administrativo. Depois é que começam a surgir as demandas de direito privado, e aí sim, dentre as demandas de direito privado, as relações consumeristas, elas têm uma posição de destaque, as relações de família têm posição de destaque, já inserindo aí na direito das famílias, uma questão que se confunde com o direito penal, que é um pouco da violência doméstica, desses abusos e tudo mais. Mas, então, dentro do direito privado, as questões de responsabilidade civil e as questões contratuais, elas estão numa posição de destaque. Mas elas, no contexto geral, elas vêm depois das tributárias e fiscais, das trabalhistas e das de direito administrativo, ou seja, o direito público ainda vem na frente. E a gente não pode dizer necessariamente que essas demandas de direito público, que elas seriam, em grande parte, oportunistas. De fato, aí a gente tem que reconhecer que o Estado brasileiro, ele não cumpre o seu papel, a contento. Então, há, de fato, muitas lesões ou ameaças de lesões a direitos materiais de contribuintes, de trabalhadores, de cidadãos e tudo mais, que justificam a propositura dessas ações em grande parte. Na esfera privada, responsabilidade civil, eu acho que a maior parte do universo destas ações, de fato, não são oportunistas também, e aí vem as questões de natureza contratual. Essas é que podem ter maior ou menor traço, né, de oportunismo, conforme o tipo de pretensão que esteja se colocando ali diante do Poder Judiciário. O que a gente está vendo neste momento de pandemia, neste momento específico de pandemia, é um volume muito grande de ações oportunistas. Como nós tivemos também,
em 2015, 2016, na área até de vocês, do direito imobiliário, muitas demandas oportunistas com pretensões de distrato, que é um direito que não existe, portanto, não havia pretensão, a pessoa buscava o incorporador querendo distratar, embora não tivesse o direito ao distrato, à resilição unilateral, correto? Aí o incorporador diz, olha, você não tem esse direito, eu não reconheço esse direito, eu não vou distratar, porque aí seria bilateral, e com base nisso, a pessoa buscava o judiciário, muitas vezes dizendo dificuldades financeiras, e aí o cara tinha 10 apartamentos, 8 apartamentos, 5 salas comerciais, etc., e dizia que estava em dificuldade financeira, não precisava fazer prova dessa dificuldade financeira e simplesmente pedia para distratar. Quando nós não temos, e aí é uma situação interessante para o direito do consumidor, quando nós não temos uma visão consequencialista dos resultados de demandas oportunistas, a gente não consegue enxergar o prejuízo que eu estou causando para a coletividade de consumidores. No caso das demandas baseadas em distratos, quantos e quantos incorporadores não conseguiram honrar os seus compromissos em razão da descapitalização forçada promovida ou oriunda de distratos ilegítimos. E quem saiu prejudicado? Foi o incorporador? Também. Mas aquele adquirente, consumidor, que vinha pagando com dificuldades para realizar o seu projeto de vida, que era a construção ou aquisição da sua unidade imobiliária, e teve esse projeto de vida frustrado por uma insolvência, por uma recuperação judicial do incorporador naquele momento. E aí, quando o judiciário acordou, e aí começou a fazer a distinção entre consumidor destinatário final e consumidor investidor, especulação, distrato, necessidade, moradia, impossibilidade de pagar, e distrato, especulação, consumidor investidor que estava ali só para não realizar o prejuízo e, ao contrário, ainda obter vantagem financeira na operação, porque recebe com correção monetária e juros a contar da citação, ou do trânsito em julgado, que aí foi uma outra sacada da jurisprudência também, e é uma sacada absolutamente sensacional, né? Porque ele diz o seguinte, não, tem que ser do trânsito em julgado, porque só com o trânsito em julgado é que surgiu a obrigação de devolver. Só que eu julguei procedente a pretensão de devolver sem que existisse obrigação. Paradoxo. Quer dizer, coisas do judiciário brasileiro. Coisas do judiciário brasileiro. Então, eu condenei alguém sem que estivesse obrigado àquilo e depois digo, juro sobre a prestação é só do trânsito em julgado, porque antes de transitar em julgado não existe obrigação. Sensacional. Werson, doutor... E a gente está vendo isso agora, por exemplo, com planos de saúde. A gente está vendo isso agora com mensalidades escolares. As pessoas estão pedindo abatimento de plano de saúde. Abatimento em plano de saúde, aquilo é uma mutualidade. As pessoas estão rateando os custos de uma determinada atividade. Então, se eu estou pagando menos do que custa a atividade, o que vai acontecer? A qualidade cai, ou esse custo vai ser repassado no próximo reajuste, e aí, aquele consumidor que não suportar o reajuste, sai. E saindo, diminui o número de beneficiários que vão dividir aquelas despesas. Vai ficar mais caro para os que ficaram. E aí, esse daqui que ficou, depois não tem condição de pagar, tem que sair. E fica mais caro ainda para os que permaneceram. E outros terão que sair. Não se pensa na mutualidade, no equilíbrio daquela operação, daquela atividade econômica. Se pensa na alegação de um consumidor individual.
Aí você fala no equilíbrio daquele contrato individual, sem a noção de quanto aquilo vai impactar e desequilibrar todos os outros contratos. Mensalidade escolar, a mesma coisa. Quantas e quantas escolas fecharam agora? A quem interessa a escola fechada? Qual é o caráter social de uma escola fechada? Mas não, tinha que se dar desconto. Dar desconto por quê? Se o que ele está pagando agora é o que foi estabelecido livremente em razão da planilha dos custos do ano passado. Ah, não. É porque não tem muitos custos de um presencial. Ele não está pagando servente. Quem te disse que ele não está pagando a servente? A servente não está indo. Mas será que ele não está pagando, honrando o compromisso dele, dono do estabelecimento, com aquela família daquela pessoa mais necessitada? Está demitindo o professor? Não, continua pagando o professor. Economizou energia elétrica, economizou despesa de telefone. Sim, mas e aí? Não teve que contratar uma plataforma para fazer um ensino à distância? Um ensino síncrono ou sincronizado, aulas telepresenciais? Quanto isso foi acrescido? A gente não sabe. E aí o cara vem, diz que ficou em dificuldades financeiras, às vezes o cara, de fato, pode ser um dono de um restaurante ou pode ser um juiz de direito. Quantos juízes de direito ajuizaram ações pedindo desconto de mensalidade escolar? Eles foram impactados? Tiveram redução de salário? Há situações e há situações. Alguém pode dizer o seguinte: não, mas o meu filho está no 8º ano de medicina, está no 8º período, 6º período, teria que ter uma quantidade X de aulas práticas e está tendo 70% de X de aulas práticas não ministradas. Então, eu não sou obrigado a pagar por esses custos de aulas práticas que não estão sendo ministradas. O argumento, gente, ele é válido, mas não é jurídico. Não é jurídico por quê? Eu vou invocar o quê? O artigo 317 do Código Civil? Não posso. Por que eu não posso? Porque a prestação não se tornou manifestamente desproporcional por um fato posterior. Seria, por exemplo, uma variação cambial, uma prestação em dólar, que não é possível, mas com a variação cambial, o dólar deu uma disparada. Ou eu participei de um valor fixo, X, e para cumprir um ano depois, por conta de uma inflação galopante, a prestação ficou muito maior. 317. Mas eu tenho que provar. 393, fortuito externo e força maior, nunca foi causa de revisão de contrato, nunca. Inventaram agora. 478, resolução por onerosidade excessiva, nunca foi causa de revisão de contrato, é resolução. E o outro pode evitar, 479, a resolução se concordar em reduzir a vantagem. Se não concordar, o outro que resolva o contrato, ponto, é direito dele resolver o contrato. Mas não é o direito de revisão do contrato. Inventaram para piorar. Se é oitiva da parte contrária, o juiz dá 50% de desconto. Porra. Qual é o impacto desses descontos na atividade econômica? Ele não sabe. Mas deu. Então, isso é que a gente precisa, sabe, parar. O ato de julgar não é um ato de vontade, não é voluntarista, não pode ser altamente subjetivo. A gente tem que ter parâmetros, a gente tem que ter dados, tem que ser técnico. E é isso. Todo mundo faz parte desse processo, porque, de novo, o julgador decide o que alguém levou para ele. Então, uma decisão absurda numa demanda absurda, eu tenho responsabilidade dos dois lados. Eu tenho de quem leva a demanda e de quem decide a demanda.
Está tudo errado. A gente tem que parar e ser mais responsável. Nós somos responsáveis pela qualidade do sistema de justiça que a gente quer. Isso mesmo. Doutor Wesson, tem dois questionamentos aqui. O doutor Ives Lima, ele quer fazer uma consideração, meu colega de escritório. Doutor Ives, pode fazer. Primeiramente, boa noite a todos, embaixador Wesson. Agradeço pela brilhante explicação. Eu queria trazer só algumas considerações com o que o senhor falou, e aí eu me remeto ao voto do Barroso, pelo STF em 2014, setembro de 2014, em que ele analisa aquela questão previdenciária da ação de concessão do benefício, e ele faz uma interpretação do interesse de agir justamente para que haja o prévio requerimento administrativo. E ele perpassa alguns pontos. Na ratio do voto, percebo que alguns magistrados têm colocado nas decisões, o senhor deu a entender que seria errado indeferir inicial por carecer de interesse processual no 313, inciso 3, salvo engano, mas muitos magistrados também têm utilizado em situações diversas do INSS em 2014 para indeferir a petição inicial sem o prévio requerimento, ou muitas vezes eles pedem para que a parte demonstre que buscou aquela tentativa de conciliação. Concordo que a demanda tem que ser com responsabilidade, mas também não raras vezes também a gente se depara com diferentes entendimentos também, seja em primeiro grau, em segundo grau, que também gera também uma insegurança na hora de propor, mesmo quando você busca ação. Então, a forma que você usa aquele voto do STF como justificativa, ou até como uma opção doutrinária, aí eu vou me furtar de dizer o nome do doutrinador, mas como as pessoas utilizam como sua fonte de doutrina a forma de atuação no judiciário, sem separar um pouco o que é cada qual, aí às vezes eu acho que eu me preocupo bastante, porque os personagens do judiciário, os personagens que atuam no judiciário, e aqui, parafraseando até o Barbosa Moreira, ele fala que a gente busca o melhor tráfego, aquela estrada que está boa e que a gente segue para continuar seguindo aquilo ali. E para que esse tráfego, às vezes, tem alguns buracos, a gente tem que desviar, às vezes passa por cima. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também, para que a gente não só, até sobre esse ponto, que a gente pense mais nas demandas coletivas, né? Não ficar nesse individualismo de sempre, e que várias demandas individuais que possam ser geradas numa demanda coletiva, que trariam uma eficiência muito maior e uma resposta à sociedade de uma forma muito mais efetiva. Que, na verdade, o Código de Processo Civil novo apregoa, bem como a Constituição. Então, muito obrigado pelas reflexões. Queria só trazer essa reflexão aqui também. Então, só vou fazer dois, assim, lapidar, 2 pontinhos. Primeiro, não está errado em deferir a petição inicial por falta de interesse de agir. É o contrário. Está absolutamente correta a extinção do processo sem exame do mérito por indeferimento da inicial quando não estiver comprovado o interesse de agir. O que está errado é o juiz dizer de que maneira eu tenho que exercitar minha tentativa de ação. Aí ele diz, se você não buscou o canal X, Y ou Z, eu estou indeferindo a sua inicial. Isso está errado. Agora, se eu digo, você tem que me provar uma tentativa de negociação qualquer, você não prova, eu extingo por falta de interesse. A outra questão que eu queria lapidar também é que está correta a ideia de que eu não preciso exaurir a esfera administrativa antes de buscar a via judicial. Tá certo? Mas não significa dizer que naquelas questões de natureza administrativa eu não tenha que buscar lá antes. Eu não sou obrigado a exaurir a via administrativa, mas eu não estou isento de buscá-la. Então, se eu busquei a via administrativa e tive alguma resposta, eu não preciso buscar o exaurimento da via, todas as instâncias recursais. Não, já vou para o judiciário. O que eu não posso é ingressar em juízo sem antes ter passado pela via administrativa naquelas situações em que isso é necessário.
tá certo? Então, são as duas observações que eu faria, corrigindo que é correto extinguir a inicial por falta de interesse de agir e que é correto também não exigir o exaurimento da via administrativa quando você já tem uma posição administrativa desfavorável. Aí você avança em relação ao Poder Judiciário. Isso aí. Werson, a doutora Sula fez a seguinte ponderação. Werson, como você vê a situação do Zap, que hoje juntou-se ao Viva Real, e agora os dois comprados pelo OLX, e não temos opção? Tinha um contrato para 26 anúncios por R$400 reais mensais. Agora me mandaram um boleto para pagar R$2.500. Falando com o coordenador, ele conseguiu por 512, quando outros já tinham me oferecido por 380. E estou na mão deles, por precisar usar o serviço. O que você sugere? O que você sugere? Vamos lá. Limitações de consultoria em casos específicos. A gente não pode comentar com tanta profundidade particularidades de casos concretos, porque são casos que eventualmente vão parar na nossa mão. Mas falando em tese, primeiro a gente tem contratos a serem cumpridos, tá certo? A gente está falando de contrato a ser cumprido, você não pode alterar um contrato em curso, ainda que haja subrogação subjetiva. Mudou o fornecedor, é outro fornecedor, por sucessão, por substituição, por incorporação, fusão, que seja, contrato em curso, ele precisa ser cumprido. Agora, toda vez que você tem concentração de mercado, quando você diminui a concorrência, acontece isso que a gente está vendo agora. Quando você tem menos concorrentes em um mercado, a tendência é aquele que está ali colocar o preço que ele quer. E você, conforme necessite mais ou menos daquele serviço, a falta de concorrentes é obrigado a se submeter a um preço que não é compatível com a realidade do mercado. Agora, existe, e aí é a questão do consumo consciente, existe sempre a opção de não contratar com aquele que abusa da posição de vantagem. É aquela velha história, mas eu não posso ficar sem o serviço. Então, nós deveríamos brigar para que houvesse mais concorrência, mais liberdades naquele mercado. E quando a gente percebe que o judiciário intervém, que o judiciário gera inseguranças e incertezas jurídicas, desequilibra, aumenta os riscos, aumenta os custos e não fica vantajoso para aquele fornecedor continuar naquele mercado, ele sai, você tem menos oferta e isso necessariamente faz com que o preço aumente. É a regra do jogo, é a regra do mercado. E aí você vai saber se aquilo é ou não é abusivo, de acordo com particularidades de casos concretos, e só dá para saber se aquilo é abusivo, de acordo com particularidades de casos concretos, se houver uma investigação específica de cada caso concreto. Quem é que pode fazer essa investigação? O PROCON, por exemplo. Então, resta sempre a possibilidade de formular essa reclamação ao PROCON para que ele investigue cartelização, combinação de preços, práticas abusivas, aumento exagerado, tudo isso o PROCON pode avaliar e se entender que houve um desvio de mercado, um abuso de posição de vantagem, aí o PROCON autua aquele fornecedor e aplica a sanção correspondente. Verdade. Tenho mais uma outra pergunta, acho que é a última, do doutor Glaucio. Eu acho que o Glaucio é meu aluno, não tenho certeza, mas acho que é.
Ele diz assim: sempre aplicamos a tese de mutualismo para planos de saúde e incorporadoras, não estamos transferindo o risco de negócio para o consumidor? Esse ano houve aumento injustificado de planos de saúde com base nesta tese. São duas coisas que as pessoas confundem com uma tremenda facilidade, tá certo? Mutualismo é uma coisa, transferência de risco é outra completamente diferente. Mutualismo significa que nós criamos uma base e esta base suportará os custos de uma determinada operação ou atividade. Então, a gente está falando em plano de saúde, a gente está falando em contrato de seguro, a gente está falando em contrato de consórcio, a gente está falando em construção por administração. Nós criamos uma base e esta base rateará entre si os custos de determinada atividade. Ela é extremamente vantajosa para os mutualistas. Por quê? Baseado em cálculos atuariais de probabilidades de eventos, de ocorrência de eventos, percentual de incidência de custos relacionados àqueles eventos, etc., a gente consegue estabelecer matematicamente qual seria o valor justo para determinada prestação. Perfeito. Quando alguém fala que houve aumento injustificado de mensalidade de plano de saúde, eu tenho muito cuidado com essa afirmação, porque normalmente ela está errada. E errada por quê? Primeiro, os referenciais. O sujeito diz assim, não, porque a inflação oficial foi de 2,5%, o IGPM foi de 2,9%, o IPCA foi de 2,3%, e o aumento do plano de saúde foi de 17%. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Rigorosamente nada. Eu não estou comprando arroz, não estou vendendo feijão, não estou pagando energia elétrica, nada disso. Quando se pensa em aumento de custo de plano de saúde, nós estamos falando de inflação médica. Inflação médico-hospitalar. E o que está inserido neste contexto? Primeiro, incorporação de novas tecnologias. Quando você incorpora novas tecnologias, normalmente são tecnologias caras. Mas aquela mutualidade entende que aquela nova tecnologia precisa ser incorporada ao plano, como direito dele. Perfeito. Nova tecnologia tem custo, não é de graça, não é barato. Segundo, nós temos os custos médico-hospitalares. E aí você tem toda a estrutura médico-hospitalar, tanto de espaço, quanto de remuneração, quanto de aumento de produtos, etc., que não é medida pela inflação IGPM e IPCA. Custos completamente distintos. Terceiro, as pessoas pedem aquilo que elas não têm direito, e o judiciário dá. Alguém pede um procedimento que não está no rol da ANS. E aí alguém diz lá, não, mas o rol é exemplificativo, não é exaustivo. Bom, se não é exaustivo, não preciso dele. Porque a minha conta de custos, ela é calculada em cima do rol, daquilo que eu sou obrigado a prestar. Mas se você diz que eu tenho que prestar o que não está ali, o que eu não calculei, isto aumenta o meu risco. Isso aumenta o meu custo. E esse custo, ele vai ter que ser repassado. Não tem jeito. Porque eu estou numa mutualidade que tem um custo de 100. Divididos por 100 pessoas, dá 1 para cada um.
Só que daqui a pouco você incorpora uma nova tecnologia que não estava prevista no rol, mas o judiciário mandou incluir. Aquilo custa 10. Agora eu tenho 110 para dividir por 100. Vai dar 1,1, aumento de 10%. Mutualidade. Não é risco, é custo. É custo. É custo. Aí o que acontece depois? Alguém pediu um home care, mas home care não é coberto. É cláusula exclusão no contrato. Não está no rol e o contrato exclui. Mas o judiciário disse que tem que dar home care. E o judiciário deu home care para 10% daquela mutualidade. 10 beneficiários tiveram home care. Aí, ao invés de gastar 100 ou 110, agora nós gastamos 120 por conta desses home cares que foram deferidos judicialmente. Não é de graça, gente. Não é de graça. Isso é custo. E custo vai ser repassado no reajuste do ano seguinte. Agora eu tenho 120 para dividir por 100. Dá 1,2 para cada um. 20%. Eu não aguentei um reajuste de 20%. Tive que sair. E aí, comigo, saíram mais 20. Nós não somos mais 100 para dividir 120. Agora são 120 para dividir por 80. Já ficou muito mais caro para cada um daqueles 80. Agora já não são mais 1,20. Agora já são 1 e quase 50. Mas eu não estava conseguindo pagar 1,20, estava pagando 1,20 com dificuldade. Mas mesmo para aqueles 80 que ficaram, 10 tiveram home care sem ter necessidade, mais tecnologias foram incorporadas e menos gente conseguiu ficar no ano seguinte. Agora eu já não tenho mais 150, agora eu já tenho 170 e já não tenho mais 80 pessoas para dividir. Agora eu tenho 70 pessoas para dividir. E essa conta já passou de 2. É isso, consequencialismo. Quando a gente não pensa no que está fazendo, acha que o rol é exemplificativo. Introduz alguma coisa que não está no rol, tem custo. Incorpora uma tecnologia que não está no rol, tem custo. Presta um serviço que não está no contrato, tem custo, e custo não planilhado. É objeto de revisão para o ano seguinte. E aí menos pessoas vai ter condição de pagar por aquilo, vai diminuir o número de pessoas para dividir o custo, ainda vai ficar mais caro para cada um, pela simples divisão, por menos gente. Então, consumidor não sai prejudicado quando se respeita o mutualismo. Ao contrário, quando se respeita o mutualismo, o consumidor ele é beneficiado. Quando você diz que dividir por todos o custo, eu estou repassando o risco do fornecedor, de jeito nenhum. Eu não estou repassando o risco, eu estou repassando o custo que ele teve. O custo que ele teve. Risco é de inadimplência, mas esse risco ele já calculou. Isso ele já calculou. Então, ele não está te repassando. Quando você paga juro bancário, você está pagando pelo risco do inadimplemento. Então, você pergunta assim, por que a taxa Selic está 2% ao ano e o empréstimo está 8%? Porque 2% é o custo de captação do dinheiro só. Agora, para cima disso, a gente vai botar cunha fiscal, quanto o banco paga de tributo, quanto o banco paga de IOF, quanto o banco tem que recolher ao Banco Central compulsoriamente. É um outro componente.
quais os custos administrativos daquele banco, quanto ele gasta de luz, telefone, funcionário, etc. Custo administrativo. Tudo isso está somando aos dois. É 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 2, 5. Mais 2, 6. Aí você tem lá risco de inadimplência. Risco de inadimplência. O risco de inadimplência, ele gira em torno de 20% do custo final ao tomador. 20%. Quanto maior o risco, maior esse percentual. Quanto menor o risco, menor o percentual. E no final você tem a margem de lucro do banco. Aí o nego pensa que a margem de lucro do banco é de 6%, porque 2% é o custo de captação, ele está emprestando a 8%, ele está lucrando 6%. Não sabe decompor juros. Então, esses raciocínios simples de quem não entende as dinâmicas dos sistemas, quem não entende as lógicas econômicas, é o discurso fácil que interessa a alguns. Só que mesmo esse que pensa que se beneficia desse discurso, no final das contas, está pagando por elas. Porque custo será sempre repassado. E conta é sempre paga pelo consumidor. Quando ficar muito caro para o fornecedor, das duas, uma. Ou ele quebrou e saiu do mercado, aumenta a concentração e o consumidor vai pagar a conta, tendo que pagar mais por outros produtos porque tem menos concorrência. Tá certo? Ou o custo final fica mais caro para todos os outros consumidores que permaneceram naquele segmento. Ninguém ganha, o consumidor vai sempre perder. Por isso é que você precisa ter muita e muita atenção nessa hora, quando você pensa num consumidor individual e esquece uma mutualidade, esquece um condomínio, esquece um consórcio, esquece um conjunto, uma coletividade de consumidores com interesses comuns. Tá certo? A última aqui é do doutor Giovano Rossetti, que é o nosso representante no Estado do Espírito Santo. Ele diz assim, gostaria de fazer uma observação. Pois não, doutor Giovano? Doutora Fátima, obrigado pela concessão. Doutor Welson, eu quero parabenizá-lo pela exposição do tema, foi um tema extremamente importante, e o senhor foi muito preciso, foi muito cirúrgico, quando disse que nós, advogados, somos os primeiros juízes da causa. Eu concordo plenamente com a posição do senhor. Realmente, nós, advogados, temos que fazer essa depuração, temos que fazer essa análise dos casos que a nós é submetidos e ver se realmente o pleito do cliente ele tem pertinência ou não tem pertinência. Alguns pedidos têm pertinência, a gente tenta, de todas as formas, conciliar as partes, no sentido de compor amigavelmente a questão, mas muitas vezes transborda e nós não temos condição de fazer essa composição. E aí temos que levar para o Poder Judiciário a demanda. Agora, doutor Elcio, eu vejo também o seguinte, pelo tempo da advocacia que eu tenho e nas lides que eu promovo, mais com referência às ações locatícias, ações ações revisionais, ações renovatórias, né, ligado mais à parte de locação. Então, as demandas que eu tenho submetido ao Poder Judiciário, eu sinto que o juiz de piso, muitas vezes, ele não tem paciência também para poder fazer uma análise mais detalhada sobre o caso, porque eu fico me perguntando, e muitas vezes eu não encontro a resposta, qual o grau de complexidade que tem uma ação de despejo cumulada com a cobrança
do aluguel? Será que o juiz singular não poderia aproximar as partes, tanto o advogado do autor como o advogado do réu, e tentar ali uma composição, porque nós estamos falando em aluguéis em atraso, né? Será que não dá para o juiz, o peso do juiz sentar e tentar negociar e compor ali e não deixar essa demanda persistir por muito tempo? Eu tenho ações de despejo aqui que já tem 2 anos e meio. Ação de despejo por falta de pagamento, 2 anos e meio. Então, assim, eu vejo uma cultura, tem que mudar a cultura tanto dos advogados, né, como também da parte dos juízes singulares, porque eles, muitas vezes, por falta de estrutura, por falta de tempo, né, na reforma do Código de Processo Civil, teve aquela opção de o juiz designar uma audiência conciliatória, mas eu já peguei inúmeros despachos no sentido que o Poder Judiciário não tem estrutura, não tem funcionário e tal, deixo de designar audiência e a demanda prossegue. Então, a estrutura realmente está tudo muito emperrado, está tudo muito enferrujado. É mudança realmente de cultura e eu torço por isso para poder a gente resolver as demandas de uma maneira mais célere, mais rápida e não deixar a coisa evoluir. Eu tenho demanda aqui de 15 anos, de 16 anos, sem necessidade de tramitar tanto tempo assim, e eu lembro perfeitamente quando o ministro Gilmar Mendes ele foi presidente do STF, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou que as demandas no judiciário brasileiro começam como demandas jurídicas e terminam como demandas psiquiátricas. Então, ao final, todo mundo acaba ficando louco, né? Do tanto que demora. Então, o senhor foi, eu repito, o senhor foi muito preciso, muito cirúrgico, quando disse que o advogado realmente ele tem que fazer esse juízo de valor, ele tem que fazer essa filtragem para não levar demandas desnecessárias ao Poder Judiciário já tão assoberbado. Eu fiquei aqui, com de boca aberta quando o senhor falou de 80 milhões de ações e depurando, nós temos 24 milhões de demandas em curso no Poder Judiciário. É muita coisa. É muita coisa. Então, são essas observações, doutora Fátima, que eu queria fazer, e eu queria, mais uma vez, parabenizar tanto a ABAME como o doutor Elson pela exposição do tema. Muito obrigado. Bem, eu acho que estamos terminando. Só tem aqui o nosso tesoureiro, doutor Emílio. Ele disse que quer fazer uma observação que é até fora do tema. Eu só vou pedir, doutor Emílio, que seja bem sucinto, porque já estamos chegando ao horário das 20 horas, e aí eu gostaria de tentar encerrar um pouquinho depois das 20 horas. Pois não, doutor Emílio? Ok, doutora Fátima, muito obrigado. Primeiro, parabenizar o doutor Verson, porque realmente deu uma verdadeira aula para todos nós, em brilhante exposição. O assunto que me traz é o seguinte, porque hoje tudo é devido à pandemia, né? Mas eu gostaria de saber se há alguma previsão de alguma melhora para que nós, advogados, possamos receber os mandados de pagamento com um pouco mais de celeridade. Há mandados de 3, 4, 5 meses deferidos pelos nossos magistrados e que não conseguimos receber. Porventura, o desembargador tem assim alguma sugestão, sabe, algo que possa melhorar isto em todos os sentidos? Não sei como é que está funcionando a questão dos mandados judiciais. Eu me lembro que quando eu era juiz auxiliar da presidência, bota aí
uns 15 anos nisso, né, com o desembargador Cavalieri, a gente tinha incentivado a questão dos mandados eletrônicos, que os advogados se cadastrassem, tivessem contas, né, no Banco do Brasil, para que a gente pudesse fazer isso tanto quanto possível pela via eletrônica. Eu não sei como é que isso está funcionando hoje com o processo judicial eletrônico. Então, eu não sei como é que funciona. E não sabendo como é que funciona, também fica difícil para mim tentar pensar numa alternativa. Já são muitos anos afastados do primeiro grau. Eu sei que essa ainda é uma angústia dos patronos, mas eu não sei como é que está funcionando hoje esse sistema de pagamentos dos mandados de levantamento, de pagamento, essas coisas. Desculpa. Ok, muito obrigado. De qualquer forma, fica aí o recado, né? E realmente nós estamos sofrendo muito com isso. Mas quero lhe parabenizar pela excelente palestra, uma verdadeira aula que todos nós recebemos. Nossos parabéns. Obrigado. Bom, eu vou passar, Wes, mais uma vez quero te agradecer muito por você estar aqui, e eu sei que você sempre tem muita boa vontade. Da última vez que tivemos um encontro na Veiga, era 11h15 da noite, lembra, Werson? A gente ficou lá até apagar a luz, a gente foi expulso. O segurança veio pedir para a gente fechar o auditório. Então, eu quero agradecer muito, você realmente é um querido, uma pessoa muito especial que nós temos aqui na BAME, e eu vou passar para o nosso presidente para as considerações finais, os agradecimentos finais. Muito obrigada. Então, antes que apague a luz aqui também, não é verdade? O papo muito bom, o desembargador Elson realmente é um papo muito agradável, muito, como disse o nosso correspondente do Espírito Santo, doutor Giovano, muito cirúrgico nas suas colocações, suas ponderações, de forma muito clara, e tenho certeza que todos nós saímos aqui muito satisfeitos e com uma ideia que realmente temos que seguir. Agora, lembrando sempre que é uma via de mão dupla, como o nosso desembargador colocou. Não só o advogado, mas principalmente o magistrado também, tem que ter essa visão, uma visão ampla da mão dupla do judiciário. Não adianta nós, advogados, ficarmos brigando por causas temerárias, enfim, que isso volta contra a gente mesmo. E tenho certeza que esse recado não é dado aqui na BAME, porque a BAME, como o desembargador sabe, não cultiva esse procedimento. Mas, enfim, eu quero agradecer a todos aqui presentes, especialmente ao desembargador Elson Rego, volto a dizer, sempre foi, e será um grande amigo nosso da BAME. Homenageio também a presença da nossa vice-presidente, doutora Nancy, aqui presente, e quero também agradecer a presença do nosso correspondente, doutor Giovano, e dizer ao nosso tesoureiro, Emílio, que a BAME vai tentar, junto ao OAB, fortalecer esse procedimento para a gente conseguir ter uma solução mais eficaz no que tange à expedição desse mandado de pagamento. Mais uma vez, desejo a todos saúde, paz e até um próximo encontro. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado a todos os presentes. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Fátima. Obrigado, Fátima. Tchau. Obrigada. Encerrou a transmissão?